Olá! Estamos começando mais um vídeo no Setor Visitante, hoje terça-feira, 11 de março de 2025. Estamos na área para comentar as últimas notícias do nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Não tem jogo, mas tem janela aberta, uma janela especial para os jogadores que atuam no futebol brasileiro, que disputaram os estaduais. Essa janela de abril, né, permite as contratações até o próximo dia 11 de abril, ou seja, temos um mês aí para o Botafogo se movimentar e trazer algumas peças que o Renato Paiva, o novo técnico, julgue necessário. No momento, a gente tem uma única especulação, e eu não sei se vai muito além disso, que é o Henry Mosqueira, do Bragantino. O Botafogo deve fazer uma nova proposta pelo atleta, e pode ter uma saída, que é a do Raul, o Botafogo definindo o preço pelo terceiro goleiro Raul, que desperta o interesse do Grêmio. Estou aqui com o Joaquim Marques para a gente trocar uma ideia sobre isso. Antes de mais nada, vou colocar o banner aqui e lembrar a todos vocês da importância de ajudar o setor visitante. Chega junto com o like, se inscreva no canal e quem puder ajudar financeiramente tem o plano de membros a partir de R$ 5. Beleza, rapaziada? Joaquim Marques, saudade de você. Aproveitou bem o carnaval? Bom dia, Depp. Bom dia para os amigos do setor visitante, Depp. Não aproveitei nada do carnaval, aproveitei o feriado. Aproveitou a sua maneira, né? É isso. Exatamente, eu sou o inimigo número 1 do carnaval. E antes que a galera do samba aí me xingue, eu sou um admirador devoto do samba, tá? Só não gosto de carnaval. É verdade. O Joaquim, inclusive, 2 dias atrás ele estava falando, pô, que respeita, que o samba é isso, que o samba é aquilo, que é uma maravilha, que essa cultura não pode se perder, e etc e tal, e criticando outras coisas que a gente não vai falar, porque eu não quero arrumar problema. Ele já arrumou problema com o pessoal de Honduras, de El Salvador, da Nicarágua, só me faltava aí arrumar problema com a galera que curte um outro tipo de música aí. Mas vamos lá, deixa eu colocar aqui na tela a notícia do GE. Botafogo mantém conversas com Mosquera e pretende fazer nova investida ao Bragantino. O Botafogo teve uma proposta recusada na janela do início do ano. Essa janela do início do ano você podia fazer contratações internas e externas. O jogador que está, por exemplo, o Santi Rodrigues, está na Major League Soccer, você pode trazer. Agora você não pode mais trazer um cara tipo o Santi Rodrigues. Teve uma outra especulação de um cara que jogava pela ponta, que era o Jesus Medina. Lembra do Jesus Medina, o Joaquim? Falaram, vem, não vem, o Botafogo, porra, tá fazendo um esforço para trazer e tal. Esse aí não pode vir, porque ele tem um vínculo num clube fora do Brasil. Tem que ser jogadores que tenham disputado esse campeonato estadual. Já é a segunda vez aí que a gente tem essa janela. No ano passado também aconteceu a mesma coisa, que a janela fechava antes. Aí tinham jogadores que disputavam o campeonato estadual, depois não podiam, né, participar do Brasileirão e tal por um outro clube. E a gente sabe que muitos clubes usam o estadual para observar talentos que venham surgindo aí no futebol brasileiro para depois reforçar as equipes pensando nas competições mais importantes. Então, o Henry Mosquera, por ser do Bragantino, ele pode vir para o Botafogo. Acho que não é aquela contratação, Joaquim, que enche os olhos do torcedor alvinegro, né? Você fala assim, pô, vem aí o Henry Mosquera. Eu acho que ele entra mais naquela cota de um time que não tem base precisa contratar a sua base. Era para o Botafogo ter uns caras nas categorias de base, nas categorias inferiores, que fizessem um papel, de repente, até melhor do que o do Henry Mosquera. Mas quando você olha aqui, vou botar aqui na tela o campinho do Botafogo. Vocês estavam com saudade do campinho? Porra, eu sonho todos os dias com o campinho. Você vê aqui, é muito bom, né? Você vê aqui que nas pontas a gente tem no banco de reservas, né? Se esse for o time do Paiva. A gente está imaginando o Paiva jogando com o quarteto Arthur, Savarino, Santi Rodrigues e Igor Jesus. Então a gente teria nas pontas o Jefinho, o Matheus Martins, o Natan e tem o Yarlen e o Lobato. Né? O Lobato foi utilizado bastante aí nesse campeonato estadual. O Yarlen também, acho que o Lobato um pouquinho mais, mas acho que não são jogadores ainda de primeira divisão. Um dia podem até se tornar, mas hoje eu acho que ainda não são. E aí, para você fechar essa posição, Joaquim, você tem que ir atrás, né, de um jogador que está mais preparado, mais pronto. Né? O Henry que não é assim tão alto, tem 1,75 m, também não é baixo, mas é muito forte, é muito rápido e tem experiência de primeira divisão. De repente pode ser uma contratação para
completar, né, essa vaga aí que a gente tem no elenco, né, de ponta, né, ele joga nas duas, sente até mais à vontade jogando pela esquerda, né, ele é destro, mas faz as duas, o Henry Mosquera, né, que o Botafogo deve fazer uma nova proposta. Essa janela é muito difícil de você conseguir, né, trazer jogadores importantes e tal, porque só pode contratar jogadores aqui do Brasil e é uma janela muito cara. É verdade, porque a gente sabe que essa janela agora é uma janela de quem ainda está precisando, né, muito compor o elenco. Então, quem tem a oportunidade, tem a faca e o queijo na mão, cobra por isso, né? Então, acaba sendo uma janela cara. Agora, sobre o Mosquera, eu acho até, assim, na minha humilde opinião, que eu acho que ele está um degrauzinho acima do que seria o papel de um jogador que vem da base. Sim, também eu concordo. Aquele Mas jogador assim, que se vem da você base tivesse um para ser cara da base, você não precisaria contratar o Mosquera, é isso? É provável. Se você tivesse um jogador da base que tem a capacidade para ser um nota 6 ali, para compor o elenco, né? Talvez você não precisasse dele, mas eu acho que pode ser um cara que faça um papel interessante no Botafogo. E isso é uma visão inicial, né, Joaquim? Que a gente tem, assim, de um cara que ele não é titular loucura do Bragantino. Se você for pegar ali as atuações dele, no último jogo que o Bragantino foi eliminado pelo Santos, ele foi titular. Foi substituído ali com 63, 67 minutos. Mas no jogo anterior de Copa do Brasil foi reserva. Aí você vê, às vezes é titular, às vezes é reserva. Né? Tem sido até mais titular do que reserva. Mas, assim, lá no Bragantino também não é uma unanimidade. Não é uma unanimidade, assim, não é um cara que vem com status de uma super promessa, não é isso. É um jogador que vem para compor o elenco, infelizmente. Como você falou, a gente não tem base, aí a gente acaba tendo que gastar uma grana que com certeza não é pouca, né, com um jogador desse, que não teria necessidade se tivéssemos base. Mas, assim, o futebol é imprevisível, né? Às vezes você gasta um dinheirão num cara achando que esse cara vai arrebentar, como o Matheus Martins, que ainda não arrebentou, pode arrebentar, mas até o momento ainda não. Tirando um jogaço que ele fez, aquele jogo contra o Flamengo, ele ainda tá deixando muito a desejar. Outro jogo, ele entrou bem na final. Ele entrou bem também contra o Pode ser, Palmeiras. mas Esse assim. do Palmeiras, ele entrou loucura, tá? Ele Verdade. participa dos 2 Tá bom, gols bota na aí, tem uns Libertadores. 3 jogos que ele fez um papel bacana, que é o que se espera dele. Mas assim, e Por foram outro jogos lado, importantes contra o Flamengo, contra o Atlético e contra o Palmeiras. Mas assim, se você parar para pensar, ele custou uma grana bem considerável, né? Sim. E ainda mais para a temporada passada, porque essa temporada os valores já estão mais altos, né? E, no entanto, o Matheus Martins não deslanchou e o Savarino, que foi um cara que nem custou tanta grana assim, a gente não precisa nem dizer, né? Então, a gente tem aqui uma expectativa, né? O que a gente imagina do jogador, mas não é uma bola de cristal, né? A gente tem que esperar para ver. Pois é, não, concordo 100%. Por isso que eu falo assim, é uma sensação, né, que você tem a partir da especulação do nome. Não significa que essa sua sensação vai se confirmar. Né? Eu hoje imagino o Mosquera chegando, sendo um jogador útil no banco de reservas, um cara que pode entrar de vez em quando, né? Agora vai começar a temporada para valer e vai ser aquela loucura. Jogo quarta, domingo. Então você vai ter uma viagem na Libertadores, você vai jogar contra o Juventude no Newton Santos, bota lá o Henry Mosquera. O Henry Mosquera, você coloca ele como titular num jogo desse e ele faz uma boa partida. Agora, é muito imprevisível. De repente você traz o Henry e ele joga pra caramba, vira titular, ou então vira aquele 12º jogador, aquele como foi o Júnior Santos, né? Eu Aquele ia falar cara agora, todo... quem diria que o Júnior Santos ia se tornar o que se tornou no Botafogo, né? Pois é. Eu tenho sérias dúvidas que vai ser no Atlético Mineiro esse mesmo cara, né? Enfim, futebol tem dessas coisas. Agora vamos torcer, né? Tem que torcer para dar certo. E a gente vê aqui o elenco do Botafogo, Joaquim. Outro dia eu tava fazendo uma live, depois do Carnaval, aí teve até um amigo falando que o Botafogo precisava contratar alguém para jogar pela ponta, né? Até mais um cara específico na ponta direita. O Henry também faz esse papel. A gente tem aí o Matheus Martins, enfim. Aliás, Matheus Martins, que joga do lado esquerdo, perdão. Mas a gente tem o Jefinho. Enfim, esses caras jogam pela esquerda e também jogam pela direita. Eles só se sentem mais à vontade, né, jogando por um lado específico, dependendo do estilo de jogo, né? Se é um cara que corta para dentro, bate, um outro cara que busca mais a linha de fundo. Aí isso daí os caras também conseguem se adaptar.
como até o próprio o Júnior Santos, né? Jogou pela esquerda, jogou pela direita. O Júnior Santos, inclusive, era o cara que, em determinado momento, a gente achava que ele era canhoto, né? Que ele cortava para dentro vindo da direita, metia um tirambaço de esquerda e fez alguns gols importantes assim com a camisa do Botafogo. Mas, enfim, Botafogo no mercado por mais um ponta. E com a chegada do Elias Manuel, que chega ali para ser uma espécie de terceiro atacante, e não vejo assim, e é o do Marçal também, né? Não vejo assim o Botafogo precisando de mais reforços, né? Acho que o elenco ali tá fechado. Não tô dizendo que o elenco é perfeito. Não tô dizendo que esses são os melhores jogadores, que o Botafogo tem um timaço. Eu não sei, porque eu nunca vi o Elias Manuel jogar na minha vida, nunca vi o Santiago Rodrigues jogar na minha vida. Tem que esperar alguns jogadores darem liga, tem que esperar o técnico dar o match. Então, assim, tem vários fatores que a gente tem que aguardar para saber se o elenco é bom. Agora, assim, em termos da quantidade de jogadores, eu acho que o Botafogo... Teve até um amigo que falou, né, do que precisava de um quinto zagueiro. Não sei, cara, só se fosse um jogador mais jovem, assim, que viesse e ficasse ali satisfeito com o banco, com a pouca minutagem, porque a gente tem o Marçal, né, que com essa chegada ele faz a defesa, também faz a zaga, e tem o Danilo também, que faz um zagueiro e faz bem esse papel. Então, assim, eu acho que é o Mosquera e tá tudo certo, né? E depois é só na janela do meio do ano, que aí tem o Wendel, e talvez o Botafogo consiga trazer outros jogadores, assim, para, né, darem ainda uma encorpada maior nesse time. Eu acho que a gente está com um time muito legal. Assim, mais uma vez, explicar aqui, desenhar, para depois não xingarem a gente, baseado em impressões iniciais, né? A gente não conhece profundamente o Santi Rodrigues, a gente não conhece profundamente vários desses jogadores, mas a gente pesquisa, a gente procura aí ver os vídeos no YouTube, ver o mapa de calor, as estatísticas do cara, quantos gols, quantas assistências. E aí, nessa pesquisada, nessa estudada, eu me permito ficar animado com esse time do Botafogo. Eu só confesso que eu tenho a impressão de que o Arthur não vai ser esse cara da ponta direita, o titular. Não consigo enxergar o Arthur, deixo claro, eu acho ele muito bom jogador. Só que a gente tem que entender que o Arthur, se fosse tempos atrás... Vamos botar aí, o primeiro ano do John Textor no Botafogo, que a gente tinha Lucas Fernandes, esqueci aquele outro que começou a carreira no São Paulo. Sauer? Não, é o outro. O Lucas. Não, Lucas não. O Lucas Fernandes era do São Paulo. Enfim. Era um elenco mais frágil ainda. O John Textor estava começando a fazer os investimentos, né? Não tinha aquela pretensão de chegar no primeiro ano e ser campeão. Era uma coisa de sonhar com vaga na Libertadores. Acho que naquele time ali o Arthur escolheria a camisa, seria titular absoluto. O Botafogo, graças a Deus, subiu muito de patamar, né? O que o Luiz Henrique fez na ponta direita do Botafogo ano passado é um negócio assim, indecente. Não vejo o Arthur conseguindo desempenhar esse papel. Eu acho que a ponta direita vai ter uma briga ali, uma rotatividade, e que já do lado esquerdo eu tenho a impressão de que o Santi Rodrigues vai conseguir, digamos, mimetizar aí o que fez o Almada. Bom, vou dar o ban Joaquim, porque como vocês sabem, eu estou numa cruzada contra os haters do Arthur, brincando, Joaquim não é hater, mas eu discordo muito. Eu acho que a torcida do Botafogo, ela tem, como é que eu poderia dizer? Uma má vontade com o Arthur. Acho que até de certa forma é explicável, porque ele chega teoricamente para substituir o Luiz Henrique, que é um cara... É uma missão ingrata, né? É uma missão ingrata. O Luiz Henrique é um cara, assim, em termos de América do Sul, acho que ele é como se fosse um Mbappé, né, pro nosso futebol. É um cara muito que fora da curva. Tá muito fora da curva e você não tem como você trazer um outro cara. Mas eu acho que o Arthur, para esse time, por exemplo, de 2022, ele tá muito, mas muito acima de todos aqueles caras. Gustavo Sauer, muito. Pois é, mas eu acho que nesse time, não é que ele vai replicar o que faz o Luiz Henrique, porque são características diferentes, mas ele tem condição de ser titular e tem lembrei, condição era o Piazon de ser... que eu tava tentando lembrar.
Piazon também veio de São Paulo, né? São Paulo, Chelsea, depois roda lá por tudo quanto é canto e tal. Enfim, mas eu acho que ele tem condições de ser um jogador importante desse time do Botafogo. Se ele mostrar o que ele apresentou no Bahia, se ele mostrar o que ele apresentou no Bragantino, se ele mostrar, inclusive, o que ele apresentou no Palmeiras, ele pode ser um cara importante. E às vezes... Eu acho que ele pode ser importante, eu concordo. Eu só não consigo enxergar ele ser titular loucura. Por exemplo, porque você tá pensando no Luiz, cara. Então, eu acho que você mas esse pensa que eu tô falando. A gente teve um jogador ano passado que foi o Luiz Henrique, que era o dono da posição, tá? Uhum. Independente do nome, podia ser outro, ao invés do Luiz Henrique. Até em dado momento, o dono da posição era o Júnior Santos, né? Que é bom refrescar a memória. Eu não vejo hoje, os jogadores que a gente tem para a ponta direita, alguém que venha para ser o dono da posição. Eu acho que vai ter uma briga ali. Eu acho, assim, pode até não ser, mas o Arthur, ele tem status para ser o dono da posição. Tomara, Deus que isso, a gente tá trazendo... Não, porque aí eu tô falando de coisas diferentes agora. Eu tô falando que ele tem status para ser o dono da posição. Ele chega e você fala assim, quem é o titular da ponta direita? O Arthur. Pode ser que não seja. Aí é aquela expectativa que seja, tá? Eu quero estar enganado, porque eu não vou ser do tipo mala que torce para dar errado para dizer que tinha razão. Né? Lógico, mas aí é que tá. Eu acho que a gente... Vejo muitos torcedores do Botafogo desvalorizando a carreira do Arthur. Quem é o Arthur? Porque se ele vai ser ou não vai ser, isso aí, meu irmão, só o tempo vai dizer, não tem como a gente cravar absolutamente nada. Só que, por exemplo, pelo que você tá falando, e pelo que eu ouço muita gente falar também, parece que o Arthur não tem tamanho para ser titular da ponta direita do Botafogo. E eu acho que super tem, cara. Pô, o cara que fez o que fez no Bahia. Não, eu posso estar equivocado, tomara que eu esteja. Tomara que eu esteja. Mas aí não é que você tá equivocado em relação ao que ele pode fazer. Eu acho que é o que ele é agora. Eu tô super confiante, eu tô super satisfeito de ter o Arthur. Eu falo, cara, que contratação foda. Bem abaixo do Luiz Henrique, mas contratação foda. Por isso eu não me preocupo. Tipo assim, eu não vejo um problema você ter o Arthur. Problema entre aspas, óbvio, né? Eu não dizer. Não acho que é um problema, não. Eu só tenho a impressão que esse ano é um ano, e deixo claro, tá? Eu acho que o time do Botafogo é muito forte. Eu acho que esse time do Botafogo vai ter total condição de brigar por títulos. Só que eu acho que é um ano ingrato. Eu acho que aquela coisa, por exemplo, do treinador, que eu nem sei se foi o caso do Arthur Jorge, tá? Eu tô falando que a gente vê que isso acontece no meio do futebol. Às vezes o cara ganha tudo e ele pede o boné e vai embora porque ele acha que no ano seguinte não vai conseguir repetir o mesmo nível, né? E eu acho que o Botafogo, de certa forma, vai sofrer um pouquinho com isso, porque, cara, ganhou tudo entre aspas, né? Não ganhou a Copa do Brasil, mas ganhou as coisas mais importantes. Ganhou tudo que eles queriam ganhar e não ganharam. Exatamente. E ganhou a Libertadores, ganhou o Brasileiro, deu show, encantou todo mundo. Então, eu acho que quem vem para substituir Luiz Henrique vai passar por maus bocados. Eu acho que o próprio Renato Paiva, que vai substituir o Arthur Jorge, vai passar por maus bocados, porque a comparação é cruel com o ano passado. Agora, eu estou aqui acendendo todas as minhas velas para que seja tudo maravilhoso. Eu acho um erro. A comparação, por si só, ela também já é equivocada. Também e aí, só para fechar bem assim que eu tô falando, eu não sei realmente se o Arthur vai ser o dono da posição. Não sei. Ele pode não jogar bem, de repente o Henry Mosqueira, o ponta direita, a gente fica, caralho. Ou então talvez o Botafogo em junho tenha que ir ao mercado para trazer um ponta direita, porque a gente fala assim, realmente o Arthur não deu certo, o Arthur não foi aquele jogador que a gente pensou. Só que, tipo assim, com a chegada do Arthur, o nome Arthur é um nome que eu falo, caralho, que nome maneiro. É um nome maneiro em qualquer ano. Se fosse daqui a 2 anos o Botafogo tivesse... Se o Botafogo tivesse perdido o Luiz Henrique agora e contratasse uns caras meio marromeno, não tivesse dado certo, e daqui a 2 anos, o Arthur tem 26, né? A gente trouxesse ele do Zenit com 28, a gente ia falar assim, pô, que maneiro o Arthur, né? Eu acho que tem esse pré-julgamento porque ele vem logo depois do Luiz. Mas eu acho um nome foda, cara. Não, eu acho que você tá muito maneiro. De razão, é porque eu separo um pouco as coisas. Eu separo o mundo ideal da realidade. E eu acho que certas comparações, mesmo que ainda não sejam intencionais, que estejam no subconsciente... Acontece, eu acho que é inevitável. Mas eu tô aqui para lutar contra isso. Eu acho Você que entendeu o meu papel aqui? Acho que o desafio do clube que se coloca no topo, brigando por grandes títulos, o desafio é esse. A gente se acostumou a passar anos brigando para não ser rebaixado. A briga lá no alto tem uma coisa diferente, tem essa coisa de... A gente viu o que o Flamengo passou depois de 2019, né? As viúvas do Jorge Jesus, aquela coisa toda, né? Eu espero muito que a gente não passe por isso,
mas eu tenho a impressão de que é uma coisa assim inevitável, apesar de não ser o mundo ideal. Pois é, mas eu tô aqui nessa cruzada aí contra essa má vontade que eu Eu vou percebo que tentar te parte da ajudar nisso, torcida prometo. tem contra o Arthur. E só para deixar claro, não tenho bola de cristal e não sei se ele vai ser um jogador, mas é uma contratação. O cara chega, eu falo, pô, maneiro, Arthur, caramba, vambora, vamos dar uma moral para ele, vamos dar uma moral para ele. E assim como, olha só, eu nunca entrei naquela maluquice também de que o Botafogo de 2024 era o pior Botafogo dos próximos 10 anos. O Botafogo vai piorar e depois melhora. E isso é normal. Aí você faz umas contratações que dão certo, faz outras e tal, aí dá errado. Você vai, né, Mas vendo ali. você sabe que eu respeito essa frase, eu entendo. Eu não sei se saiu da boca do John Textor, mas de quem foi. Eu acho que é de torcida, eu vi o Cantarelli falando sobre isso. É porque eu acho que isso era direcionado para o time. Porque se for direcionado para o clube, aí certamente o Botafogo vai sempre melhorar, porque vai ter uma Você receita sabe maior, vai ter mais o que eu estrutura, vai ter um acho? monte de coisa. É Agora, que que em relação a time, não dá para você dizer que é o pior ou o melhor. eu Porque, acho que cara, ficou tem essa muito. oscilação. Você tem uma lesão, tem um cara que Não, pede para lógico, sair, lógico. né, É porra? loucura achar que você vai ter todo ano o melhor time da América, que todo ano É. você vai ganhar tudo. Mas é que assim, eu entendi o contexto dessa frase, porque ficou muito uma perturbação de Fla Press, né? De Maurinho e Companhia Limitada, com essa coisa de que o John Textor esse ano ia largar o Botafogo, que ele não ia mais Mas aí é investir. loucura, né? É loucura. Então eu Aí é entendo loucura. essa frase, o encaixe dessa frase. Ó, esse aqui vai ser o pior Botafogo dos Mas não próximos anos, vai. no sentido de, olha, é, o cara não vai parar de investir, fiquem tranquilos. Eu Não, e acho que tá é nesse investindo sentido. bastante. E aí, deixa eu colocar aqui na tela uma negociação que está em andamento aí, né? O Grêmio interessado no guarda-redes Arthur. Olha aí, o nosso goleiro. O Botafogo pediu 2 milhões e mais uma parcela da compra do Cuiabano, né? Que parece que está atrasada aqui, ó. Essa parcela. Aqui, ó. O Botafogo pediu ao Grêmio $350 mil. Disse o Caliel Dornelles, da Rádio Bandeirantes, de Porto Alegre. De acordo com o repórter, a parcela estaria em atraso e seria perdoada na negociação. O Botafogo, no ano passado, contratou o Cuiabano por 8 milhões de reais. Então, assim, 2 milhões e mais uns quebrados aí dessa parcela. O Raul, que é o terceiro goleiro, aí o Botafogo teria que ir ao mercado, né? A gente falou assim, acho que o elenco até tá fechado, mas aí eu acho que o Botafogo teria que ir ao mercado para trazer algum jogador para essa posição, né? De ser o terceiro. E, pô, deixa eu só colocar aqui. Olha só, vamos lá. Pegar aqui, que eu lembro que eu tinha falado numa live, mas eu não tinha conseguido achar. Agora eu achei aqui. As contratações, a matéria do GE de 2024. As contratações do Botafogo em 2024. O John, o Botafogo pagou 5,8 milhões. O Raul, o Botafogo, 40. pagou 40 mil reais. Isso é que é Faltava ser investimento, igual né, o Joaquim? Beto de 90. Quero virar Que veio em acionista do 94, Botafogo. 50 pares de chuteira. Vem do São Luís. O Raul, cara, que assim, deixou uma impressão bem ruim naquele primeiro jogo e tal, mas assim, acho que depois foi melhorando. E para terceiro goleiro passa batido, né, cara? Pô, terceiro goleiro Passa. A quase gente, não joga. assim, é porque a gente é muito sacana, a gente aproveita, brinca, dá uma debochada. A gente em off, antes de começar o vídeo, quando você falou que ia citar a notícia do Raul, eu falei, nossa, eu vou sentir muita falta dele, muita saudade. Ninguém vai sentir falta do Raul mesmo, mas também é uma sacanagem a gente querer cravar que o cara é ruim e tal, porque o cara não teve praticamente não teve oportunidade de mostrar o trabalho dele. O pouco que ele mostrou não foi legal, mas e aí? Quem garante que no futuro ele não ia se apresentar melhor, né? Mas enfim, acho que faz parte. Pega o cara por 40 mil, vende por 2 milhões, tá bom, né? Não tá ruim, não. Tá bom. Agora vamos ter que ir atrás de algum goleiro. Vamos ver, né? Vamos ver o Botafogo, que contratou também o Léo Link, o substituto imediato do John. Bom, rapaziada, gostou da resenha? Quero o comentário aí de vocês. Hoje teve polêmica, hoje teve discussão aqui no setor visitante. Quero saber aí a opinião de vocês sobre Arthur, sobre Henry Mosquera e também sobre essa possível saída do Raul, do goleiro Raul, para o Grêmio. Beleza? Deixa eu colocar aqui na tela o banner da VBet, né, patrocinadora master do Botafogo e parceira do setor visitante. Conhece a VBet? Olha que hoje tem Champions League, tem vários jogos importantes, tem Libertadores, né? Então o mercado aí tá bombando, tem as VODs, né, que são aquelas odds turbinadas, que estão sempre ali sendo anunciadas no site da VBet.
para você conhecer e se cadastrar na VBET, entra no link do setor visitante que está aqui na descrição, ou então entra também nesse link do setor visitante no QR Code. É importante, né, você entrar pelo nosso link e aí você conhece melhor o site, se cadastra e faz a sua fezinha. Lembrando sempre, aposta não é investimento, né? Jogue com responsabilidade e é proibido para menores de 18 anos. Mas olha, hoje está bombando e daqui a pouquinho, meu irmão, com o Brasileirão, essas VODs aí, ó, tiver jogo do Botafogo, vamos cair em cima. Joaquim Marques, um grande abraço para você, meu parceiro. Até amanhã. Até amanhã.